Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Luciano Oliveira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o CAL Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos falar sobre a atuação do Ministério Público diante dos tribunais, tarefa que é de responsabilidade da Procuradoria de Justiça de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos. Os procuradores de justiça que atuam nessa procuradoria são responsáveis pela defesa dos direitos do cidadão, incluindo o direito à saúde, nos processos que estão em grau de recurso no Tribunal de Justiça e também junto aos tribunais superiores, STJ e STF. A nossa convidada é a Procuradora de Justiça Hélida Rezende. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Luciano. Prazer meu estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Doutora Hélida, a senhora podia nos contar um pouco sobre a sua carreira no Ministério Público e também sobre o seu trabalho na defesa dos direitos difusos e coletivos. Bom, eu completei esse ano 30 anos de Ministério Público e nessas 3 décadas aí, essas questões eu tive que enfrentar, questões relacionadas ao acesso à saúde, atuando em promotorias únicas, com marcas de promotoria única. Por um período coordenei o Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Defesa do Idoso e das Pessoas com Deficiência. E então essa questão era, quando nada, tangenciada pela nossa atuação. E agora estou na Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos, onde a gente atua, fazer um registro. Nós atuamos nas causas, a estrutura das procuradorias está dividida em direito individual e coletivo, então a Procuradoria de Difusos atua nos direitos coletivos, nas demandas coletivas, mas nós atuamos também em expressivo número de casos individuais que normalmente as demandas são ajuizadas sob a roupagem de ação civil pública. Algumas outras demandas individuais, como mandado de segurança ou ações ajuizadas pelo próprio usuário do sistema, tramitam no segundo grau, são direcionadas no segundo grau à Procuradoria de Justiça Civil. É uma procuradoria que envolve muitos direitos, é muito abrangente, Sim, nós temos, a especialização é pelo caráter coletivo das demandas, então nós atuamos em todo tipo de demanda coletiva, não só as de saúde, mas as de meio ambiente, patrimônio público, consumidor, idoso, pessoa com deficiência, educação. A nossa especialização está justamente nesse caráter e na abrangência das demandas. Você voltou praticamente para uma promotoria de primeira, pelo número de assuntos, que você tem, Nós já chegamos a discutir internamente na Procuradoria, isso seria uma possibilidade, nós somos 15 procuradores atuando lá, já discutimos internamente o ganho em especializar, dividir por especialização, e sempre chegamos à conclusão de que é bom sermos todos meio clínicos gerais aí nesses assuntos, porque isso instiga, Instiga, sem dúvida instiga, e até propicia o debate interno, Então, assim, nós crescemos muito nos debates internos sobre os assuntos, porque, afinal de contas, são da esfera de todo mundo. Isso que eu falo, são assuntos muito, muito próximos a todos nós, Exatamente. E em relação ao direito à saúde, você comentou que lá na Procuradoria são questões que envolvem direitos difusos e coletivos, mas ações que podem ser individuais e coletivos. Quais as características mais marcantes das ações relacionadas à saúde para a gente trazer aqui para o nosso ouvinte? A gente atua num contingente muito expressivo de ações individuais. As ações coletivas não são a regra. Mesmo tendo o MP como parte? Mesmo tendo o MP como parte. Não são a regra e às vezes são coletivas também numa dimensão restrita, local. Acho que isso, de uma maneira geral, nas ações coletivas, a prática nos mostra isso, que muitas vezes mesmo a ação coletiva é de abrangência restrita. Embora não seja individual, ela não tem
São questões mais pontuais. Pontuais, às vezes locais, de um município, né? de um determinado hospital. É muito comum, às vezes, uma ação, e não vai nisso nenhum juízo de valor negativo, mas muitas vezes é uma ação coletiva para tratar da fila de espera dos pacientes de um determinado hospital, numa determinada localidade, né? Então, assim, mesmo a abrangência das ações coletivas é variável. E essas ações coletivas, elas são mais demoradas a resolução ou não? Comparando com as ações individuais? Poderia dizer que sim, embora eu deva fazer esse registro de que não só aqui no âmbito local, no Tribunal de Justiça, como no STJ e no Supremo, Luciano pode dar esse testemunho também, os julgamentos têm sido rápidos. Tem melhorado bastante. Bastante, né? Bastante. E me diz uma coisa, eu lembro, né, você, doutor Antônio Sérgio, doutor Antônio Joaquim, enfim, todos os procuradores que lá atuam, para não ser injusto com ninguém, vocês sempre tiveram um trabalho muito interessante de medir, né, de identificar as características dos processos, verificar se está tendo êxito, as teses. E o Judiciário ele tem acolhido bem as teses do Ministério Público na área da saúde? Como é que tem sido isso? Nós temos uma taxa de êxito bem significativa. Eu não tenho um número preciso para te dar, não tenho esse dado à mão de imediato, mas de uma maneira geral as pretensões do Ministério Público nas ações de saúde são acolhidas. Há discordâncias pontuais, o que é natural. Muito deve ser atribuído à complexidade do assunto. Basta dizer que existe um número significativo de temas julgados pelos tribunais superiores com precedentes vinculantes e que mesmo havendo precedentes vinculantes, os assuntos não se esgotam. Então, tanto no âmbito do STJ como do STF, com várias perspectivas e vertentes, seja do ponto de vista da legitimidade, seja do ponto de vista da responsabilidade e do mérito em si da responsabilidade pela prestação do serviço, tanto o STJ como o STF têm se debruçado aí sobre vários, têm afetado recursos para formação de precedentes vinculantes, mas a diversidade da prática sempre revela uma outra nuance que acaba não esgotando o assunto. Vem um tema, a gente acha assim, agora essa questão está pacificada, a competência está pacificada. E aí começa a existir, vários julgados discutindo aquele tema, né? Exatamente. E não atribua uma deficiência das teses que são fixadas. É que a realidade é mesmo muito variada e inovadora. Então, quando parece que um assunto está equacionado e um entendimento assentado, surge uma nova perspectiva. A própria evolução tecnológica, enfim, das tecnologias, o direito é dinâmico, a sociedade é dinâmica e os problemas são dinâmicos também. Então, as novas nuances aí que vão surgindo estão compelindo também os tribunais superiores a inovarem nas teses que aparentemente já estariam assentadas em assuntos que estariam pacificados e acabam criando desdobramentos. Agora eu vou pedir licença para o nosso ouvinte para falar bem aqui para os colegas do Ministério Público. Quais as sugestões que você daria para os colegas de primeira instância? Como eu disse, a Procuradoria de Direitos Difusos, Cris, ela tem um cuidado assim, com as demandas, de diagnosticar realmente as demandas que chegam ali. Então, eles têm essa visão, esse painel, assim, tal tese está sendo positiva. A Hélida colocou, da característica das ações. Então, o que a gente poderia aqui dar de orientação para os membros do Ministério Público? Assim, olha, quando for tratar de uma demanda da saúde, o melhor caminho é o seguinte. Bom, antes de mais nada, acho que um cuidado apurado na produção da prova, principalmente nas ações em que se demanda tratamento não padronizado pelo SUS, um cuidado de realmente tratar, pensando em ações individuais, mas não só, claro, cuidado com a instrução probatória em todas as ações, mas falando agora especificamente das individuais, um cuidado com os elementos de convicção relacionados às especificidades de cada caso. Porque quando estamos falando de demandas por tratamento não padronizado, para além de fundamentar a escolha do médico assistente,
que pode ser legítima na relação médico-paciente, mas na relação usuário do sistema poder público, mais do que demonstrar que o tratamento é adequado, se ele não está padronizado, é preciso demonstrar a partir do caso concreto, com as especificidades do caso concreto, demonstrar a imprescindibilidade e também a ineficácia de alternativas terapêuticas padronizadas. Acho que isso é um ponto muito importante. E eu falaria uma outra questão, que é privilegiar, na medida do possível, e se isso não trouxer prejuízo em ajuizar a ação, ou estou falando em judicialização, mas pode ser também uma atuação extrajudicial, direcionar já a demanda ao ente incumbido quando há esta política pública de contornos bem definidos. Pois é, o que o Ministério Público tem estimulado muito é a negociação, a conciliação, né, verdade, doutor Luciano? Então, é possível obter acordos para a proteção de direito à saúde nos processos judiciais em segunda instância? Sim, claro, sempre é possível. E a negociação, assim como no primeiro grau, ela pode acontecer no segundo grau. Na realidade prática é que normalmente os obstáculos que impediram a prestação administrativa, né? Então, assim, o litígio surgiu por algum obstáculo que muitas vezes não é superado na negociação, mas claro, é perfeitamente possível, com toda certeza, e desejável, né? Mais do que possível, desejável. É o mais célere e mais democrático, assim, a negociação, a conciliação? Sem dúvida nenhuma, né, uma máxima de que um bom acordo é sempre mais desejável que uma demanda, sem dúvida nenhuma. De repente, mesmo a demanda estando em segunda instância, o colega que está lá na ponta, ele pode dar esse feedback, né? Esse diálogo da primeira com a segunda instância também ele é importante, né? Muitíssimo, e né, embora tenha aqui realçado que os acordos são possíveis no segundo grau, a nossa praxe lá na Procuradoria de Difusos, e, né, como deve ser, é de atuar em interação com o primeiro grau. Outro dia mesmo até me chamou a atenção, porque eu recebi um despacho do STF para que o Ministério Público, autor da ação, era uma ação individual de saúde, informasse sobre a persistência do interesse, porque o Estado tinha peticionado ao STF dizendo que haveria um desinteresse do próprio paciente, que o medicamento foi disponibilizado e o paciente não estava buscando. Então, o STF baixou o processo para que o Ministério Público falasse sobre a persistência desse interesse e, claro, eu fiz contato com o promotor na origem para que a gente obtivesse essa informação. Certo, e é importante os colegas saberem disso, né, que às vezes acontece um distanciamento, né, às vezes pelo colega não conhecer a estrutura, né. Mas eu queria te perguntar agora sobre o tema 698, né, em que o Supremo apontou ali um caminho para as demandas estruturais, né, inclusive o presidente ele é da área da saúde. Como que você vê essa decisão, né? A gente costuma se queixar muito, né, na prática de que o judiciário ele é menos sensível às demandas coletivas do que as individuais, mas você acha que a gente tem espaço para a gente avançar nessas ações estruturais aqui em Minas? Muito, eu vejo com muito otimismo e embora as raízes do processo estrutural estejam lá na década de 50 Verdade. E apesar de que intuitivamente, né, e mesmo sem construir essa atuação em torno de uma teoria, de um instituto, intuitivamente a gente pratica, está no nosso DNA essa prática dos preceitos, enfim, dos princípios do processo estrutural. É verdade que nós estamos testemunhando um momento em que isso está sendo praticado de uma forma mais densa e mais organizada. E de forma já muito consolidada nos tribunais superiores, o STJ tem visto decisões fantásticas com essa perspectiva do processo estrutural, o STF, né, e inclusive com o precedente vinculante que você mencionou, claramente trazendo essas balizas típicas do processo estrutural. Mas, sem dúvida nenhuma, tem todo o espaço para que isso seja praticado no âmbito estadual. E vou além, digo até que isso já é praticado em alguma dimensão, né? Talvez não
com essa terminologia ou não em torno da teoria como ela foi construída, mas a ideia de construir uma solução coletiva, olhando um problema a partir das bases e das raízes desse problema. Até faço um parênteses para dizer o seguinte, porque é verdade que, assim como eu realcei que existe não existe essa harmonia e essa eficácia absoluta vinda da construção da distribuição administrativa de competências. Por outro lado, é preciso reconhecer que existem obstáculos reais, né? Não existe uma mera relutância ao cumprimento do comando constitucional de prestação integral e universal. Existem obstáculos reais diante da finitude dos recursos, né? O mais emblemático e o mais palpável deles. Então, é claro que esses obstáculos precisam ser contornados e serão contornados de maneira muito mais eficaz se essas soluções forem buscadas a partir dessa construção coletiva, de preferência consensual, abrigando todos os atores envolvidos. Então, sentar na mesa mesmo, municípios, estados, enfim, os gestores em todos os seus graus aí de abrangência, e enfrentar a raiz do problema, né? Porque nada mais a solução de um problema estrutural nada mais é do que tratá-lo em toda a sua amplitude e pela base dos problemas, e com uma construção consensual da solução. Então, claro que isso é muito mais eficaz. Um grande argumento em prol, né, das práticas do processo estrutural é a eficácia, porque executar, Luciano sabe disso, na prática, né, deve se deparar com isso aí rotineiramente. Um comando de obrigação de fazer está longe de ser um problema resolvido, né? Uma execução de sentença com obrigação de fazer. O título executivo não quer dizer necessariamente que a gente está próximo da efetividade. Então, é claro que as soluções construídas pelos atores envolvidos e tratando o problema desde a sua base é o mais desejável, e eu vejo com muito otimismo e até com muito entusiasmo esse movimento aí das demandas estruturais, de um tratamento diferenciado das demandas coletivas complexas, ou, né, estou falando das coletivas por conta da minha área de atuação, mas enfim, dos problemas estruturais serem tratados com essa especificidade e com essas possibilidades que estão aí, embora, né, a história das demandas estruturais seja antiga, o momento propício. É propício, com toda certeza. No episódio de hoje, então, falamos sobre a atuação do Ministério Público para a proteção do direito à saúde junto aos tribunais, com as participações da Procuradora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Hélida Rezende, do Promotor de Justiça Luciano Moreira e minha, Cristiane Antúnio. O roteiro desse episódio é de Luciano Moreira, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do MPMG. Quem assina a direção é Eduardo Cura. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 25 de setembro, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.